Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Eu vou enfatizar aqui essa segunda parte do versículo, na verdade o segundo versículo, que diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Sempre que eu ministro, eu gosto de dar um tema aqui para a gente acompanhar o raciocínio. E esta noite eu gostaria de falar sobre atitudes que tornam a nossa vida melhor. Olhando para esse texto aqui, principalmente o versículo 17, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: se nós sabemos uma coisa, ou seja, se nós tivermos conhecimento de algo, nós seremos bem-aventurados não por saber, mas por fazer aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aprendemos. E a palavra de Deus, irmãos, ela é um manual de vida prática. Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina como princípio, como verdades bíblicas, como princípios universais, são atitudes para nós tomarmos no nosso dia a dia. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que diante daquilo que Deus nos propõe, nós podemos ter três tipos de atitude. Nós podemos ter uma atitude positiva, que é aquela atitude proativa, otimista, aquela de colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Nós podemos ter uma atitude negativa, que é aquela que nós ouvimos, mas nós, mesmo sabendo que aquilo é uma verdade, que pode mudar e transformar a nossa vida, a gente acaba desconsiderando aquilo e não colocando aquilo em prática. Ou nós podemos ter uma atitude de indiferença. O que é indiferença? É aquela atitude de estou nem aí, né? E eu percebo que quando Jesus pregava e quando os apóstolos também pregavam no livro de Atos, as pessoas tinham exatamente esse tipo de atitude para com aquilo que era ensinado. Uns, na hora que ouviam, criam naquilo e dali em diante sua vida começava a ser mudada. Como disse o apóstolo Paulo, de fé em fé e de glória em glória. Outros simplesmente rejeitavam, a ponto de perseguir Jesus, a ponto de perseguir os apóstolos, porque eles tinham uma atitude totalmente negativa para com aquilo que Jesus e os apóstolos estavam propondo. E uma outra turma era diferente. Para eles tanto fazia se Jesus estivesse ensinando, se os apóstolos estivessem ensinando ou não. E hoje, olhando para a sociedade, eu vejo que as coisas não mudaram muito. Eu vejo que muitos ouvem a palavra de Deus e na hora aquilo entra no coração da pessoa e a pessoa começa a crer e começa a experimentar uma nova vida. E para esses está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que agora está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por quê? Ele vai ter uma nova atitude e uma nova perspectiva com relação à vida. Agora, outros a gente vê que mesmo no leito de morte, eu já fiquei sabendo de filhos de cristãos que foram criados na igreja, que passaram às vezes pelo vale da sombra da morte, estavam numa maca de um hospital, morre, não morre, e os pais, ou um parente, ou um amigo, alguém que conhece a Cristo, começou a falar de Deus para esta pessoa, mas mesmo assim a atitude dela continuava sendo negativa com relação às coisas de Deus, a ponto de morrer sem entregar a sua vida para Cristo, mesmo sabendo que estava sendo dado para ela talvez a última oportunidade de vida, né? E muitos são indiferentes, eles até batem a cabeça assim, eu concordo com você, mas não fazem nada com relação àquilo que está sendo proposto. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas que Deus falou com elas, e que elas acreditaram naquilo que Deus disse, e a partir dali eles começaram a agir de forma positiva para com aquilo que Deus falou. E a mudança não foi tão grande só nas suas vidas, eles afetaram as suas gerações, eles afetaram a vida do próximo, tanto no presente quanto no futuro, porque a vida é assim. Tudo que nós fazemos, seja de bom ou de ruim, afeta aqueles que estão ao nosso redor e afeta a nossa geração, seja no presente quanto no futuro. E olhando para a palavra de Deus, o primeiro exemplo que me veio à Bíblia quando eu estava pensando nisso, de pessoas que tomaram atitudes que tornaram a sua vida melhor,
me veio à cabeça a pessoa de Abraão. Abraão, irmãos, o nome dele antes era Abrão, né? Abrão significa pai nas alturas, e Abraão significa pai de grandes nações. Foi o nome que Deus deu para ele, depois dele ter crido em Deus. A primeira atitude que Abraão teve, que é a marca central da sua vida, é ter uma atitude de fé. E se você for estudar a vida de Abraão, Abraão foi criado no meio de um centro idólatra, ali na Mesopotâmia, numa região chamada Ur dos Caldeus. Ali a idolatria não era uma opção, era uma prática de vida. Todos que nasciam naquele lugar não tinham um ídolo, tinha diversos ídolos, não tinha um Deus, tinha vários deuses. Aí o que Deus, o Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso fez? Se revelou a ele e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, irmãos, quando ele ouviu a voz de Deus, ele creu. Essa é a expressão bíblica, ele creu no Deus que estava falando com ele, e ele saiu sem saber para onde ia. É isso que me chama mais atenção, porque se Deus chega para mim, chega para você e fala: vá para tal lugar, mas te mostra o destino, é muito mais fácil da gente crer, pastor Dorival. Mas Deus chega para ele e fala: ó, pega a tua casa, pega a sua família, era para ele levar a sua família, esposa, né, e os seus servos, porque ele não tinha filhos nessa época ainda, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali Deus lhe faz promessas. Então, o apóstolo, o Senhor Jesus, ele chegou a dizer para o apóstolo Tomé, que bem-aventurado é os que não viram e creram. Por quê? A gente crê quando a gente enxerga, quando a gente está vendo, está tocando, é fácil. Agora, e quando você está no meio da noite, numa negritude, né, espiritual, como estava Abraão, e Deus fala com ele, e ele resolve se desprender de tudo para viver uma nova vida com Deus. Então, o que eu quero enfatizar para nós nesta noite? A primeira coisa, a primeira atitude que biblicamente faz com que a nossa vida mude quando Deus fala conosco, é a fé. E o escritor da carta aos Hebreus, ele foi muito feliz quando ele definiu fé como firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que você ainda não viu. Ou seja, é algo que você está olhando na direção do escuro, e com os olhos carnais você não consegue enxergar, mas com os olhos espirituais você já tem convicção daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus vai fazer. E a maior prova disso, irmãos, é a nossa salvação. Jesus morre no Calvário, entrega a sua vida em nosso lugar, ressuscita ao terceiro dia, dá provas irrefutáveis da sua ressurreição, mas ele faz isso para os seus apóstolos e para os seus discípulos naquela época. Aqui ninguém nunca viu Jesus literalmente. A gente vê sim a sua ação, a gente sente a sua presença, porém a gente não vê ele com os olhos físicos, mas no entanto a gente crê pela palavra que nos foi revelada. E essa palavra que nos foi revelada pelo Espírito faz com que a gente creia. E quando a gente crê, a primeira coisa que muda é a sua vida, é o seu estado de pecador condenado ao inferno, para uma pessoa salva, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que eu quero te incentivar nesta noite? Independente do que está acontecendo ao seu redor, que você possa ter uma atitude de fé. E quando eu falo fé, eu falo primeiramente fé em Deus. Toda fé tem que ser primeiro em Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Para nós crermos nele, para nós confiarmos nele. Só que depois, a Bíblia fala também para aquele que serve a Deus, que aquilo que nós recebemos, Paulo disse isso para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele disse assim: e o que de mim recebeste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem os outros. E isso aqui me ensina outra coisa. Primeiro, eu tenho que ter fé em Deus. Segundo, eu também preciso acreditar nas pessoas, não na mesma proporção que eu acredito em Deus. Mas se eu não acreditar nas pessoas, eu sempre estarei sozinho. Ah, pastor, mas alguém frustrou a minha confiança, mas alguém frustrou as minhas expectativas. Mas não foram todos. A prova disso é que você tem familiares,
que você tem amigos, que você tem uma família de fé que é a sua igreja, e com essas pessoas, segundo a palavra de Deus, você pode confiar. Não na mesma proporção que você confia em Deus, mas sem esse tipo de confiança, não existe vida, irmãos. Ninguém nunca vai se casar com outra pessoa para dividir a vida toda, se naquele momento dos votos nupciais, você não confiar nela. Não é verdade? E se não houver essa confiança, o relacionamento vai ser sempre um relacionamento truncado. Por quê? É baseado na desconfiança e não na fé. Então, primeiro, eu tenho que ter fé em Deus. Segundo, eu tenho que acreditar também. Não é acreditar em todo mundo. Vamos ser sinceros. Tem gente que não é digno da sua confiança. E tem gente que já te machucou tanto, que já deixou claro para você que não merece a tua confiança. Merece o teu perdão, tua confiança não. Terceiro, a gente precisa confiar, irmãos, também em nós mesmos. Ninguém que não tem autoconfiança consegue realizar alguma coisa na vida. Eu não estou falando de presunção. O presunçoso é aquele que acha que é melhor do que todo mundo. Agora, o que é autoconfiança? É você pegar um veículo como esse e dizer: eu vou sair e não vou bater o meu carro. Ah, mas eu sou carta nova. Mas eu vou aprender no dia a dia, vou melhorando. É você entrar no emprego e dizer assim: não, tem muita gente capaz aqui, mas Deus é poderoso para me abençoar, para eu também colocar a minha mão e também o meu serviço ser abençoado pelo Senhor. Então a primeira atitude que muda a nossa vida é a fé. Primeiro, fé em Deus. É acreditar que Ele é teu Pai, que Ele te ama, que Ele cuida de você e que o melhor dele, para aquele que crê, não estou falando para todo mundo não, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas para aquele que crê em Deus, o melhor de Deus sempre está por vir. Aleluia. Se não for aqui, querido, no mínimo vai ser na eternidade. Porque o que nós passamos aqui, o salmista falou que a vida aqui é 70, e aqueles que chegam a 80 ou 90 anos, é enfado e canseira. Eu fico vendo a dona Dalva lá, minha mãezinha, está com 81 anos, e não quer nem tomar vacina, só Jesus na vida dela. Mas eu percebo que por mais que ela tenha disponibilidade, vontade, hoje a vida dela já é enfado e canseira. Ela levanta, lava uma louça, eu chego lá e ela está deitada. Mas se ela está doente, ela fala: não, estou cansada. É isso aí, querido. Chega numa certa idade da vida. Ah, mas fulano de tal é atleta, correu a vida inteira. Tá bom, pergunta para ele se ele tem a mesma vitalidade que ele tinha aos 40, aos 20, aos 18. Pergunta para o Pelé. O Pelé você não foi tomar vacina, estava lá na cadeira de roda. Ou seja, foi um atleta do século. Mas querido, chega numa certa idade, né? Agora nós temos um pai que é bom. Nós temos um Pai que cuida de nós, que vela pelas nossas almas, e nele nós devemos ter a plenitude da nossa fé depositada. Agora tem um porém: nós precisamos também acreditar em pessoas, para que eles possam nos ajudar nas nossas dificuldades, nos socorrer no momento da dor. Como já foi falado aqui, nós temos que sempre ter alguém que chora conosco, porque se alegrar conosco muitas vezes não é difícil. Esses dias atrás eu estava vendo, a gente passou a fita do nosso casamento, que era VHS, né, para DVD. Aí colocamos para ver. E naquela época era normal, né? Hoje não, hoje é tudo buffet, é um negócio chique, né? Tem um convitinho desse tamanho que só entra no buffet se tiver um convitinho. Naquela época não, foi no salãozão de casa, 60 quilos de batata, mais um barril de maionese, é um negócio assim meio doido, né? A gente ficou 5 dias comendo aí a sobra do casamento. E eu fico olhando naquela imagem, irmão, tem gente ali que eu nunca nem vi, né? É o amigo do amigo do amigo e do amigo e do primo, né? Um negócio assim bem longe. E não dá para você confiar em todo mundo, mas tem um grupo de pessoas que você precisa dividir a vida com elas, para que sua vida tenha mais sabor. Nem Jesus abriu a mão disso. Nem Jesus abriu mão disso. Ele tinha 500 discípulos, ele tinha 12 apóstolos, mas ele tinha 3 amigos íntimos, gente em quem ele confiava de todo o seu coração. Ah, pastor, mas falharam, ainda traíram ele, sim, mas ele mesmo assim continuava tendo esses amigos. Ele, como homem, precisava disso, crer e acreditar em alguém, e creu tanto nesses
aqueles homens que transformou a vida deles. Aqueles homens de medrosos se tornaram corajosos a ponto de se tornarem mártires pela causa de Cristo. Por quê? Porque alguém acreditou neles. Então, para de falar isso. Não quero saber de ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Irmãos, o texto bíblico, se você ler, que está falando que maldito é o homem que confia no homem, está falando de nós mesmos. Maldito o homem que é presunçoso, confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força. Está falando do homem que não confia em Deus. Está falando do homem que é presunçoso. Não está falando de você confiar em pessoas. Nós precisamos sim ter pessoas em quem nós confiamos, com os quais nós possamos dividir a vida. Mas se você quer ter uma atitude proativa também, acredite que Deus depositou em você talentos e capacidades singulares que só você tem. Faz parte da sua personalidade para fazer a diferença para a glória de Deus. Amém? Segunda atitude que eu vejo olhando para a palavra de Deus, que é muito importante nós termos para que a nossa vida seja transformada, é a atitude da obediência para com Deus e para com aqueles que Deus colocou como autoridade na nossa vida. E eu acho que um exemplo, eu tenho certeza, um dos maiores exemplos disso é Noé. Você chega no capítulo 6 de Gênesis e você encontra a terra, a humanidade, os seres humanos todos corrompidos, todos afastados de Deus, mas havia um homem que temia a Deus no meio de tanta devassidão. Queridos, não existe desculpa por causa da corrupção no mundo para nós não temermos a Deus, porque sempre haverá testemunhas fiéis de Deus na terra. Você não está sozinha, você não está sozinho. Eu ainda falava isso com o Emerson esses dias. Tem hora que a gente fica até com o coração pesado, porque você vê o ímpio, até mesmo no ministério cristão, prosperando, e você que teme a Deus, muitas vezes não tem o resultado que você gostaria. Mas a Bíblia fala lá no Salmo de número 73, que a prosperidade do ímpio, ela é passageira. E o salmista Asaf, ele só entendeu isso quando ele entrou no santuário. Enquanto ele estava lá fora, olhando o mundão com os olhos da carne, ele se desanimou a ponto dos pés dele querer se desviar de Deus. Mas teve uma hora que ele falou: aí eu entrei no santuário. Por que ele usou essa expressão? Porque naquela hora eles entravam em oração, eles entravam em culto, eles entravam em adoração. O que ele está querendo dizer? Quando você entra em relacionamento com Deus, você passa a ver as coisas com outro olhar, com outra perspectiva. Então, muitas das vezes nós olhamos para a palavra e pensamos: poxa vida, a pessoa é obediente a Deus, e dá a impressão que o resultado dela é pior do que o do ímpio. Só que o ímpio está vivendo o seu céu aqui, e o seu céu não é aqui. A Bíblia chama nós, os cristãos, de peregrinos e forasteiros na terra. Você já viu um peregrino e um forasteiro ter conforto no local onde ele está? Ele pode ter até um consolo, um cuidado, um refrigério passageiro, mas não é a terra dele, não é a casa dele. É o que diz o hino 36 da harpa cristã, que é conhecido como o exilado. Ele diz: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus, eu tenho da minha pátria saudade, e é para lá que eu vou. Aleluia! Então, no meio de tudo que estamos vivendo, irmãos, nós precisamos desenvolver o sentimento de obediência para com Deus e para com as autoridades que Deus colocou na nossa vida. Porque segundo a palavra de Deus, a autoridade não foi colocada para nos destruir, mas foi colocada para nos proteger. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Mas a Bíblia também alerta sobre os maus governantes. Também fala daqueles que usam da autoridade para o mal. Mas via de regra não é assim. Teu pai, teu pastor, teu líder de ministério de jovens, os governantes, na sua maioria, segundo as Escrituras, são propósito de Deus para nos proteger. E eu vou dizer para você: é melhor ter um governo e uma autoridade falha do que não ter nenhuma. Nós sabemos os países que vivem em guerra. Todo país que vive em guerra, seja ele um país com 100 habitantes, 1000 habitantes ou 1 milhão de habitantes, é um terror.
As pessoas fogem de lá o tempo todo, porque ali há anarquia. É melhor nós termos um governo imperfeito do que nós não termos nenhum. Então, em vez de amaldiçoar o governo, os cristãos deveriam abençoar, orar, deveriam ajudar através da obediência civil. Eu já estou vendo crente revoltado com o que está acontecendo no Brasil, irmãos. O que está sendo colocado é para nossa proteção. Alguém pode exagerar na medida, mas na grande maioria está tentando fazer o bem. Então nós temos que sair desse coro que só fala mal de tudo que acontece e começar a agradecer. Eu louvo a Deus todos os dias, porque eu moro no Brasil. O Brasil é um país que tem dificuldades, mas ainda é um dos melhores países para se viver no mundo. Então, em vez de falar mal da nossa nação, vamos orar e vamos abençoar o nosso país. Porque primeiro, se o país não mudar, pelo menos o seu coração muda. E o seu coração mudando, você vai viver melhor no meio dessa nação que muitas vezes está em trevas. Então, a atitude de obediência de Noé não salvou só a sua vida, salvou a sua vida e preservou a humanidade. Os irmãos conhecem a história. Deus mandou água do céu e fez com que os lençóis freáticos debaixo da terra se abrissem. E o que aconteceu? A água tomou conta do mundo durante 40 dias e 40 noites. Foi mais de um ano dentro da arca, mas depois de um ano, Deus trouxe o que? Nova vida, nova oportunidade, novo tempo. E é isso que eu quero profetizar para a igreja, para o Brasil, para quem está me ouvindo. Deus sempre tem um novo tempo para aquele que crê e confia nele. Aleluia. Mesmo no meio da seca que tomou conta de Israel durante 3 anos e meio, quem temia a Deus foi preservado. A viúva foi preservada, Elias foi preservado, e você vai ser preservado também com a graça de Deus. Mas para isso, eu preciso entender que eu preciso ter para com Deus e para com aqueles que Deus colocou na minha vida como autoridade, um sinal, uma atitude de obediência. Eu fico pensando todos os dias, irmãos, quantas vidas jovens não foram destruídas por causa da desobediência. Quantos jovens que hoje poderiam estar vivos e estão sendo velados ou já foram sepultados apenas por uma coisa: um ato de desobediência com relação aos pais. A autoridade que foi colocada para abençoar, para cuidar, para proteger, mas que a pessoa quebrou o princípio. E quando a pessoa quebra o princípio, ela não está quebrando o princípio, ela está quebrando uma parte da sua vida, porque ela vai colher a consequência. Terceira atitude que eu quero falar nesta noite, nós precisamos ter para mudar a nossa vida, é uma atitude de humildade. E quando eu falo de atitude de humildade, me vem à mente na hora João Batista. Por que João Batista? Porque Jesus disse, não foi eu que falei, foi Jesus que disse, que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Para começar nisso. Lá no Antigo Testamento, Deus disse que sábio que nem Salomão não existia, Salomão era o único. No Antigo Testamento, Deus disse que os 3 homens mais piedosos foram Daniel, Jó, qual é o outro? Jó, Daniel e Noé. Os 3 homens mais piedosos que a Bíblia fala no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Deus chega e diz que João Batista foi maior do que todos esses. Mas no entanto, irmãos, quando alguém chegou para ele e disse assim: tu é o Messias? Tu és o Cristo? Ele disse: está doido, rapaz? Eu não sou digno de nem agachado desatar a correia das alparcas dele. Do que ele estava falando, irmãos? Ele estava falando do serviço que o menor escravo dentro de uma linhagem de escravos fazia. Quando chegava um viajante, o menor escravo era aquele que ia lá desatar a correia da alparca e lavar o pé do viajante. Por isso que o que Jesus fez no capítulo 13 de João chocou tantas pessoas, porque era o menor dos escravos. Todos eram escravos, mas tinha sempre o menor. E ele disse: eu não sou digno de desatar, eu sou o menor dos escravos. Era isso que ele estava querendo dizer. Por isso que ele disse em João capítulo 3, versículo 30: importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, e é uma coisa fantástica isto na Bíblia: todos aqueles que se humilham, Deus os exalta. É princípio que Jesus ensinou.
Jesus disse: aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, sabe quem vai exaltar? Não é o pastor Davi, não é o pastor Dorival, a pastora Sibéria, não, a pastora não é Deus. A Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu devido tempo você seja exaltado. Uns vão ser exaltados por Deus, irmãos, com bênçãos espirituais. Outros vão ser com bênçãos materiais. Mas tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Paulo disse isso, olha o princípio que Paulo ensinou: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outras coisas. Que coisa? Comprar, vender, ser promovido, né? Abrir uma empresa, comprar uma casa, casar um filho, tudo que você fizer, faça dizendo assim: Senhor, é para a tua glória, é para a tua glória. O que Deus quer? Ele quer aparecer na vida do homem. É o que João disse: importa que eu cresça, importa que eu diminua e que ele cresça. Toda vez que a gente diminui, a glória de Deus aparece. Aleluia! E aí se cumpre aquilo que Jesus disse lá no Sermão da Montanha também. Ele falou assim: olha, porque os homens vão ver as vossas boas obras. Os homens que estão falando toda a humanidade. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão glorificar o Pai que está no céu por causa da sua boa obra. Sabe o que ele vai dizer? Verdadeiramente este jovem, este homem, esta mulher é uma pessoa diferente. Aleluia! E essa diferença é a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Mas para isso é necessário que haja em nós uma atitude de humildade. João Batista tinha tudo para se exaltar, precursor do Messias, mas não foi isso que ele fez. Ele disse: importa que eu diminua e que ele cresça. E corroborando o pensamento dele, Salomão disse lá em Provérbios que a humildade, ela precede a honra. Às vezes as pessoas até tentam humilhar alguém que é humilde, mas não tem jeito. Deus vai encontrar um caminho, Deus vai encontrar um jeito de exaltar essa pessoa que se humilha. E o que se exalta, pelo contrário, ele pode achar que ele é o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola zero no deserto. Meu amigo, Deus vai encontrar um jeito de um dia humilhar essas pessoas. Porque o que não foi feito aqui, um dia vai ser feito lá. Porque a Bíblia fala que um dia, diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é Senhor. E é para a glória de Deus Pai. E o texto diz mais: até mesmo aqueles que o transpassaram. O que Deus está querendo dizer ali? Ninguém vai ficar impune. Então, irmão, você quer ser abençoado por Deus? Quer ter uma atitude que muda a sua vida? Tenha uma atitude de fé. Segundo, tenha uma atitude de obediência. Terceiro, tenha uma atitude de humildade. E eu fecho a minha palavra aqui dizendo a quarta coisa que Deus colocou no meu coração, para nós fecharmos esta noite aquilo que Deus pôs em meu coração. Tenha uma atitude de perdão. Tenha uma atitude de perdoar. Sabe por quê, irmãos? Na vida, todos nós fomos magoados muito e por muitas pessoas. E sabe por que mais dói essa questão? Porque geralmente nós somos magoados profundamente pelas pessoas que nós mais amávamos e mais admirávamos. Não é assim? Porque se a ofensa vem de um estranho, tem valor. Eu estava vindo para cá, para a igreja agora. Aí tinha quase 2 ou 3 carros parados assim. Eu peguei, joguei na esquerda e fui passando. Desceu um sujeito de carro. Aí, tio, fila dupla agora. Aí, dá aquele nervoso, né? Aí eu olhei para minha esposa e falei: eu prefiro ter paz do que ter razão. Segui o caminho. Em outros tempos, né? Você já sabe, o homem sem Deus, né? Então é soltar nele o verbo, do A até o C. Mas hoje eu quero ter paz, eu prefiro do que ter razão. Agora, por que eu estou falando isso? Porque é um estranho. Agora imagina quando é tua esposa, quando é teu filho, quando é teu pai, quando é a tua mãe, quando é o teu pastor, quando é uma ovelha sua que te magoa, que te fere ou que te apunhala pelas costas. Irmãos, não tem dor maior do que essa. E eu não vejo exemplo maior
tanto que os estudiosos da Bíblia dão ele como o tipo mais perfeito de Jesus no Antigo Testamento, a figura mais perfeita de Jesus no Antigo Testamento, que é José. José tinha tudo, irmãos, para quando viu aqueles irmãos dele, aqueles 10 irmãos, aqueles 10 traidores entrar no Egito, no palácio, pela porta. Imagina, ele carecão, né, porque essa era a cultura, agora sem barba, sem bigode, sem cabelo, 13 anos mais velho, sentado no trono. Na verdade não era 13, era quase 20, né, porque passou 7 anos de fartura, agora 7 anos de fome, era 20 anos depois. Ele vê os irmãos entrarem pela porta do palácio. Se é um vingativo, eita Deus, agora é só vitória, agora é só vitória. Não é, irmãos? É dessa maneira. Quem te viu na prova vai te ver na bênção, quem te viu chorando vai te ver alegre, né? Arquibancada, né? Esse é o pensamento cristão comum. O pensamento dele não, irmãos. Primeiro ele provou os homens para ver se o coração deles ainda era aquele mesmo coração. E ele viu que tinha havido mudança. Mas mesmo assim, irmãos, ele tomou a decisão de perdoar. Diz a palavra de Deus que ele revelou o perdão 2 vezes. Primeiro, quando ele se revelou para os irmãos, e depois quando o pai morreu, porque quando o pai morreu, eles ficaram desesperados. Você fala, alguns anos atrás ele não matou a gente porque o pai estava vivo. Ia doer mais no coração do pai do que ele ter desaparecido. Mas agora o pai morreu, vamos mandar mensageiro para ele ter misericórdia de nós. Sabe qual foi a expressão dele, irmãos? Ele disse assim: por acaso estou eu no lugar de Deus? O que ele quis dizer? Se alguém tinha que punir vocês, era Deus. E com certeza já puniu, porque vocês tiveram que carregar a minha morte na cabeça 2 décadas. Porque, irmãos, o maior castigo que existe para o homem quando ele erra, e ele sabe que ele erra, não é o que os outros falam, é a sua consciência. Desse tribunal chamado consciência, ninguém foge, ninguém escapa. Quando eu erro, não precisa ninguém dizer que eu errei. O Espírito Santo e a minha consciência, Davi, você errou. Davi, você errou. E desse você pode se trancar num quarto escuro, lá no Oriente Médio, longe da sua família. A consciência está junto, batendo um martelo, dizendo: culpado, culpado, culpado. Mas até para você, até para mim, até para esse culpado tem solução, que é o perdão. A Bíblia fala: sendo, pois, justificados pela fé, tende paz com Cristo. Então Jesus veio, irmãos, para cancelar a nossa culpa. E por que é tão importante o perdão? Porque o perdão nos cura e restaura também aquele que nos ofendeu. Aleluia! Então, a pior coisa é guardar rancor. Alguém já disse, eu vi o pastor José Gonçalves dizendo isso uma vez: guardar rancor é tomar um copo de veneno querendo que os outros morram. Por quê? O ofensor está lá, você está com ele aqui o tempo todo. E quanto mais a gente remoe a situação, mais dói no coração. Mas o que Deus está dizendo para nós? Eu te perdoei. E a Bíblia fala: quem muito é perdoado, muito haverá de gratidão. Então vamos reconhecer, irmãos, nós éramos grandes ofensores, condenados ao lago de fogo, mas a graça de Deus nos alcançou. Aleluia. O perdão dele nos curou e nos restaurou com o Pai. O que nos resta agora? Foi perdoado para nós uma dívida de milhões que nós não podíamos pagar. Nós vamos ficar cobrando 5 centavos? Não, irmãos. Em nome de Jesus, nós vamos tomar uma atitude de perdoar. Essa pessoa será livre e nós seremos livres também. Por que eu estou falando isso? Porque raramente, irmãos, nós passamos um mês sem ser magoado por alguém. A vida é assim. Filhos magoam, pais magoam, cônjuges magoam, pastores magoam, ovelhas magoam. Mas sabe o que nos mantém de pé, irmãos? O perdão. E vou dizer para você: não perdoar é carregar um defunto nas costas todo dia. E Deus não quer a gente carregando defunto. Deus quer a gente voando livre como uma ave. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. E vamos orar por junto. Falar: Senhor, aleluia, venha nos ajudar. Que a nossa atitude seja uma atitude de fé, de obediência, de humildade e de perdão, Senhor. Porque contigo nós aprendemos tudo isso. E se sabemos essas coisas, bem-aventurados seremos se nós as praticarmos. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor, de falar esta palavra aqui para o teu povo e para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor, nós precisamos ter uma atitude diferente.
atitude que muda a nossa vida e que muda a vida de outras pessoas também, Senhor. Nos ajuda a não sermos pessoas, ó Pai, que desconsideram a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que feliz é, não aquele que conhece, mas aquele que pratica a Escritura Sagrada. Me ajuda a ter uma atitude diferente, Senhor, para com as pessoas, para com a vida e principalmente para com o Senhor, meu Pai. Tu és um Pai bom, maravilhoso, que tem cuidado de nós, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da tormenta, mesmo quando nós erramos e falhamos, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos restaura, Pai. E é isso que nós queremos levar para os outros: a fé, Senhor, a obediência, Senhor, a humildade e o perdão que o Senhor tem nos ensinado. Acolhe a nossa vida nos Teus braços, Senhor, e nos ajuda a vencer esta pandemia, Senhor, com o poder da Tua graça, com o poder da fé, com o poder do amor e com o poder da esperança, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Despede os Teus filhos em paz, no retorno para os seus lares, é o meu pedido, Pai, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, nós vamos para o nosso lar agora, só lembrando aos irmãos que nos acompanham pela live, aqueles que estão aqui, enquanto durar essa fase vermelha aí da pandemia, enquanto as igrejas puderem estar com suas portas abertas, nosso culto de semana será das 7 às 8 da noite, e o culto do final de semana, tendo no sábado, tendo no domingo, será das 5h30 às 7h30 da noite. Amém? Que Deus abençoe a todos e que Deus dê a vocês um fim de semana de muita paz. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Não esquece, próximo domingo começa a nossa conferência da família, pastor Nailson ministrando a palavra de Deus.